Temos falado com Deus, e nosso irmão Denilson, ele adentrou no Santo dos Santos, e nós nos unimos ao seu servo, ao servo do Senhor, e chegamos também com as nossas orações diante do Senhor, nosso Deus. Nós falamos com o Senhor através da música, com nosso irmão Clóvis. Falamos com o Senhor agora, neste instante, através do nosso irmão Denilson, e também com a expressão do mais profundo do nosso ser. Mas este é o momento de Deus falar a nós, através da sua palavra. Este é o momento do Senhor, Ele dizer aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. E, certa ocasião, a palavra de Deus registra que o jovem Samuel, ele ouviu uma voz, e ele não entendeu, pensou que era o pastor Eli. Deus fala a segunda vez para ele, ele pensava que era o pastor Eli. E o pastor Eli diz, olha, se Deus falar a terceira vez, você diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. É justamente nesta hora, neste momento, que o Senhor, Ele estará falando para nós, através da palavra. E você pode dizer, igual a Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Minha irmã, você pode dizer também, fala, Senhor, que a tua serva ouve. E para isto, a Bíblia, ela diz, na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 4, Efésios 2:4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Sim, meus queridos, minhas queridas, a palavra de Deus, entre tantas assertivas, chama a nossa atenção no verso 7 para as abundantes riquezas da graça de Deus. As abundantes riquezas da graça de Deus. A graça de Deus, ela é sinônimo da misericórdia de Deus. É sinônimo também do amor de Deus. A graça de Deus é tão profunda, é tão rica, que quando estudamos a Bíblia, nós vemos que graça e misericórdia se identificam. Mas não somente graça e misericórdia, o amor de Deus também. É difícil nós fazermos uma divisão entre graça, misericórdia e amor de Deus. Porque o amor de Deus era eterno. A misericórdia do Senhor não tem fim.
e a graça de Deus é imensurável, não pode ser medida. A graça de Deus é incondicional. A graça de Deus não depende do ser humano, não depende de mim, não depende de você. A graça de Deus depende exclusivamente dele, porque é presente, é dom, é gratuita. Ele alcança o ser humano com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça. E é esta expressão que o Espírito de Deus coloca na mente do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso: as riquezas da graça de Deus. As riquezas, porque a graça de Deus é de uma riqueza que não tem como mensurar, não tem como medir. Mas, nesta ocasião, queremos chamar a atenção para a riqueza da graça de Deus na vida do profeta Jonas. É um livro pequeno, são 4 capítulos, mas nós vemos a riqueza da graça de Deus na vida de Jonas. A riqueza da graça de Deus na vida de Jonas antes dele nascer. Nós encontramos no livro de Jonas, logo no primeiro capítulo, a palavra de Deus dizendo no verso 1, primeiro capítulo, verso 1 do livro do profeta Jonas: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Quem era Amitai? Amitai era profeta. Amitai era um ungido do Senhor. Era um homem escolhido por Deus. E a Bíblia diz que Jonas era filho de um ungido do Senhor. Era filho de um profeta, era filho de Amitai. Então, nós vemos a graça de Deus na vida de Jonas, antes mesmo dele nascer, porque Deus projeta, Deus escolhe que Jonas venha a nascer justamente numa família cujo pai é profeta, cujo pai é ungido do Senhor, cujo pai tem compromisso com o Senhor. Então Jonas nasce numa família comprometida com Deus. Jonas, filho de Amitai. Quando nós vamos estudar o nome Amitai, no hebraico, nós vemos que Amitai significa fiel. Não foi por acaso que Jonas nasceu naquela família. Não foi por acaso que ele era filho de Amitai, porque Deus, na sua graça, ele escolhe Jonas para nascer no seio de uma família cujo pai tem por nome fiel. Fiel, meu Deus! Somente o nome do pai de Jonas já transmite a graça de Deus. Fiel, filho de Amitai, ou no hebraico, filho de fiel, filho de um homem comprometido, de um homem fiel ao Senhor, a partir do próprio nome que ele tinha, Amitai. Então Jonas, filho de Amitai. A graça de Deus. Mas a graça de Deus na vida de Jonas também no nome. O termo Jonas, o nome que foi escolhido para ele, no hebraico significa pomba, uma ave. E a pomba na Bíblia, esta ave na Bíblia, Jonas, que significa pomba. Então a pomba na Bíblia, ela é um tipo da paz. Até hoje, não somente na época de Jonas, mas até hoje,
A pomba representa a paz. Então, qual o nome de Jonas? Ele tinha um nome que significava pomba, paz. Mas a Bíblia diz que pomba também na Bíblia é um símbolo do Espírito de Deus. Daí nós vemos que também não foi por acaso que foi escolhido este nome Jonas, para aquele ser que estava nascendo no seio daquela família. A graça de Deus na vida de Jonas, até no nome que foi escolhido para ele. Um nome que representava a paz, um nome que representava, que é um símbolo do Espírito de Deus, que é um símbolo do Espírito Santo. Então a graça de Deus na vida de Jonas, porque ele pertencia ao povo de Israel, ao povo escolhido por Deus. Ele poderia ter nascido no seio de qualquer outra nação, ele poderia ter nascido no seio de qualquer outro grupo, mas a graça de Deus na vida de Jonas também o escolheu para que ele nascesse no seio de um povo que pertencia a Deus. Era a graça de Deus na vida de Jonas. A graça de Deus na vida de Jonas, porque se não bastasse o seu pai Amitai, se não bastasse o seu nome, se não bastasse ele pertencer ao povo de Israel, a graça de Deus, porque Jonas é chamado para ser profeta. Deus derrama do seu espírito sobre Jonas. Enche Jonas do seu espírito e o envia às 10 tribos de Israel. Então, a graça de Deus na vida de Jonas também, porque ele foi escolhido por Deus para ser profeta às 10 tribos de Israel. E sabem, para substituir quem? Substituir Eliseu. Que grande privilégio! Jonas, ele nascer justamente naquele tempo, naquela época, naquele período. Eliseu termina o seu ministério e Jonas então dá prosseguimento às 10 tribos de Israel. É a graça de Deus na vida de Jonas. Mas a graça de Deus na vida de Jonas, quando ele é enviado à cidade de Nínive. Mas por que enviado à cidade de Nínive? Nínive era uma cidade pagã. Nínive naquela época era a capital da Síria. Era a capital do mundo. O mundo todo estava voltado para Nínive. Era uma das mais ricas cidades do mundo daquela época, do mundo de então. Era uma cidade guerreira. Era uma cidade temida. As pessoas temiam os ninivitas. Era uma cidade respeitada por causa da crueldade que envolvia aquela cidade. Era uma cidade bela. Muitas coisas boas existiam na cidade de Nínive. E Senaqueribe era quem governava naquela ocasião. Então, Deus escolhe entre tantos homens naquela época, ele escolhe Jonas para levar a sua mensagem à cidade de Nínive, a capital do mundo. Então, se Deus estava interessado em Nínive, a capital do mundo, isto queria dizer que ele estava interessado em todas as outras nações, em todas as outras pessoas. Se Deus estava interessado em mostrar a sua graça à cidade de Nínive, aquele povo cruel, perverso, idólatra, se Deus estava disposto a mostrar a sua graça à cidade de Nínive, os ninivitas eram considerados os piores homens da face da terra. Quando se ouvia falar ninivitas, as pessoas tremiam na base, porque sabiam que não era brincadeira ter o contato com o povo de Nínive. E Deus escolhe Jonas. Então a graça de Deus
na vida de Jonas, para ir à cidade de Nínive. E Jonas, ele como israelita, ele sabia que os ninivitas, eles não gostavam do povo de Deus, não gostavam do povo de Israel. Ele sabia que os ninivitas estavam dispostos a exterminar, a acabar com todo o povo de Deus. Ele sabia que os ninivitas não temiam ao Senhor. E então, Jonas disse: eu vou fazer o que lá? Que nada. Eu? E aquele povo? Um povo idólatra? Um povo cruel? Um povo perverso? Um povo que quer destruir a minha nação, quer destruir a minha família, quer destruir todos os que pertencem a Israel? Não, eu não vou levar esta mensagem ao povo de Nínive, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Pode ser que eu leve esta mensagem e pregando aos ninivitas, eles se arrependam e Deus tenha piedade e mostre a sua graça para com os ninivitas e deixe eles viverem. E depois, nós israelitas é que iremos sofrer as consequências. Sabe de uma coisa? Eu vou para outro lugar completamente contrário, e diz a Bíblia no livro de Jonas que ele se dirige para Tarsis, que era uma terra completamente em direção contrária a Nínive. De Jerusalém a Nínive era distante uma faixa de 1.100 quilômetros. Era uma faixa de 1.100, 1.116 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém a Nínive. E ele disse que nada, eu vou para mais distante ainda, eu vou para mais longe ainda. Eu sou profeta de Deus, sou ungido do Senhor, eu vou levar a palavra dele para as pessoas que querem ouvir, para as pessoas que têm algum temor a Deus. Esses ninivitas não, são cruéis, são perversos. Eu vou. Então, diz a Bíblia que ele tenta fugir da presença de Deus. Ele tenta fugir da graça de Deus na sua vida como mensageiro às nações. Mas, tentando fugir, ele vai e desce para Jope. Só que a graça de Deus acompanha Jonas até Jope. Chegando em Jope, Jonas, ele toma um navio para Tarsis, achando que estava fugindo da presença de Deus, estava fugindo da graça de Deus na vida dele e na vida da cidade de Nínive. Mas a graça de Deus, que estava acompanhando Jonas, que o acompanhou até Jope, acompanha até o navio. Chegando no navio, se não bastasse, Jonas, como querendo se esconder de tudo e de todos, diz a Bíblia que ele vai para o porão, para a parte mais profunda do navio, lá embaixo, longe de tudo e de todos. Eu vou ficar em paz comigo mesmo. Não quero saber de Deus, não quero saber de tripulantes, não quero saber das pessoas que viajam neste navio, não quero saber de ninguém. Eu vou ficar lá e vou dormir até chegar a Tarsis. Só que a graça de Deus acompanhou Jonas até Jope, acompanhou Jonas até o navio e acompanhou Jonas até o porão do navio. E diz a Bíblia, no próprio livro de Jonas, que uma grande tempestade começa a jogar o navio de um lado para o outro, e as pessoas ficam preocupadas, e elas disseram: olha, nós vamos morrer. E diz a Bíblia, no próprio livro de Jonas, que no capítulo 1, que aquelas pessoas daquele navio começaram a invocar os seus deuses, e oraram, e fizeram sacrifícios, e foi o dia todo, e entra pela noite, e as pessoas ali aflitas, e a tempestade, quanto mais aquelas pessoas oravam aos seus deuses, a tempestade aumentava, até que eles pararam, olharam um para o outro e diz: não, essa tempestade não é comum,
Nós já viajamos, já atravessamos os mares por muito tempo, já encontramos muitas tempestades, mas esta tempestade é completamente diferente de tudo e de todas. É uma tempestade que é fora do comum. Essa tempestade deve estar vindo em castigo. Quem sabe, algum de nós tem culpa diante dos deuses, e essa tempestade está vindo sobre nós. E eles começaram a conversar entre eles: é você não, é você não, é você não. Olha, eu estou contrito com meu Deus, eu estou contrito com a minha deusa, eu estou contrito com meus deuses, e o que e tal, lá vai, e todo mundo, e ninguém, e disse: não tem mais ninguém no navio. Tem um passageiro que tomou o navio em Jope, está indo para Tarsis, e ele está aonde? Está no porão. Vamos até ele. E chegam, e vão até o porão. Mas esses passageiros vão até ao porão, porque era a graça de Deus usando aquelas pessoas na vida de Jonas. E sacode-no, e mexem com ele de um lado para o outro. Acorda do minhoco. Somente você está dormindo, nós estamos a ponto de perder as nossas vidas, a tempestade é muito grande. O que foi que você fez contra o seu Deus, para que essa tempestade nos alcançasse? E ele abre os olhos e fala para as pessoas, e ele confessa àquelas pessoas as suas próprias palavras. E nós encontramos no capítulo 1 do livro de Jonas, quando eles indagam, capítulo 1, nós encontramos a partir do verso 6, e o mestre do navio chegou-se a Jonas e disse-lhe: que tens, dormente, dorminhoco? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Jonas tentou fugir da graça de Deus, mas a graça de Deus continuou alcançando Jonas. Verso 9, Jonas responde: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Eu sou hebreu, temo ao Senhor, isto é, eu sou servo do Deus Altíssimo, o Deus do céu, o Deus que fez o mar e a terra seca. Eu sou crente, eu sou salvo. Ele estava tentando fugir da graça de Deus, mas a graça de Deus estava ali envolvendo a vida dele, a tal ponto que diante da indagação daquelas pessoas, ele não resiste e diz: eu sou crente, eu sou salvo, eu pertenço ao povo de Deus, a minha vida pertence ao Senhor, que é dono do céu, da terra e de tudo que existe. Quem é você, meu irmão? Quem é você no seu local de trabalho? As pessoas sabem que você é uma pessoa salva? As pessoas sabem que você é um servo do Deus Altíssimo? Minha irmã, quem é você na escola? As pessoas sabem que você é uma serva de Deus, é uma serva do Deus Altíssimo? Meu irmão, minha irmã, quem é você para os seus vizinhos? Os seus vizinhos reconhecem, veem em você uma pessoa salva, veem em você uma pessoa que pertence ao Senhor. Quem é você? Quem é você? Andando de ônibus, andando de bicicleta, de moto, em qualquer veículo, no metrô, no avião.
Quem é você? Quem é você no restaurante? Quem é você na rua que você mora? Quem é você no bairro que você mora? Quem é você na cidade que pertence? Quem é você? A pergunta foi justamente esta, Jonas: quem é você? O que é que você está fazendo aqui? De onde você é? Quem é o teu povo? De onde vens? Qual a tua terra? Qual a tua ocupação? O que é que está acontecendo? Porque este mal aqui nós não estamos entendendo. Só vem na nossa mente que alguém fez alguma coisa terrível e que provocou a ira ao seu Deus para que este mal viesse sobre nós. Quem é você? Jonas, tentando fugir da graça de Deus, mas a graça de Deus, mesmo através de uma tempestade, alcançando Jonas. Por causa da negação de Jonas, por ele tentar fugir da presença de Deus, por ele tentar se encobrir, sair de debaixo da graça de Deus, muitas pessoas estavam a ponto de perder as suas vidas. Meu querido irmão, talvez a sua empresa, a empresa que você trabalha, venha a ser fechada, não por causa das pessoas que trabalham nela, não por causa do gerente, do supervisor, do dono, mas talvez venha a ser fechada por causa de você. É preciso que nesta hora, eu, você, nós, façamos um autoexame. Será que a minha família não poderá ser destruída por causa de mim? Será que a sua rua não poderá ser destruída por causa de você? Será que a sua empresa, a empresa que você trabalha, não poderá ser destruída por causa de você? Jonas era aquele que estava provocando mal naquele navio. Deus não queria destruir Jonas. Deus não queria destruir o navio. Mas Jonas, por tentar fugir da presença de Deus, por tentar sair da graça, de debaixo da graça de Deus, estava provocando todo aquele mal. Sim. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Jonas, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que ele fugia de diante do Senhor, porque Jonas lhe havia declarado. Que faremos? O que é que nós vamos fazer? E a graça de Deus alcança Jonas, não deixando que o navio seja destruído juntamente com ele, mas a graça de Deus alcança aqueles homens também. A graça de Deus alcança Jonas, e naquela hora ele se coloca diante do Senhor e diz: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Talvez a tempestade que esteja envolvendo a sua família, você pensa que é o seu esposo, que é o seu filho, que é a sua mãe, que é o seu pai, que é o seu padrasto, que é a sua sogra, que é a sua nora, que é o seu genro. Talvez a tempestade que esteja envolvendo a sua família, você pense que é quaisquer outras pessoas da família, mas talvez a tempestade esteja envolvendo a sua família por causa de você. Jonas tentou fugir da presença de Deus. E a graça de Deus o alcança. E diz o texto, capítulo 1, que levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E na hora que ele cai no mar, a tempestade cessa. A graça de Deus vem sobre Jonas, vem sobre o navio, vem sobre aquelas pessoas. E a Bíblia diz que Jonas, ao cair no mar, todas as pessoas do navio se converteram.
Jonas tentando fugir da graça de Deus. E a graça de Deus na vida de Jonas, a tal ponto que mesmo ele tentando fugir da graça de Deus, a graça de Deus estava sobre ele, a ponto de salvar todas aquelas pessoas. Vejam a palavra de Deus no capítulo 1 de Jonas, versículo 15: levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Verso 16: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, e se declararam ao Senhor. Sim, a graça de Deus na vida de Jonas. Jonas é jogado no meio do mar, a graça de Deus o alcança. Um grande peixe vem e engole Jonas, a graça de Deus o alcança. E quando Jonas ele está no ventre daquele grande peixe, nas profundezas dos mares, lá nas profundezas da terra, nos alicerces da terra, capítulo 2 do livro de Jonas tem tudo isto. Quando Jonas está ali 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, ele não tinha consciência do tempo que estava passando, só depois é que ele tem essa consciência, que ele vem saber que se passaram 3 dias e 3 noites, mas ali no ventre daquele peixe, nós vemos que ele faz uma oração, e no capítulo 2 nós vemos que naquela oração que ele faz, Jonas no ventre daquele peixe, ele como que sente a morte lhe envolvendo, e ele diz que está no Sheol. O Sheol é o lugar dos mortos. Ele sente-se envolvido pela morte. Sim, nós, senhores, vejam, e senhoras, capítulo 2 de Jonas: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, verso 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, aleluia. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Do ventre do inferno, inferno aqui é Sheol, é o lugar dos mortos, é aquele lugar que fica entre a vida física aqui e a ressurreição. Aquelas pessoas que morrem vão para o Sheol, vão para o lugar dos mortos. Mesmo no Sheol, no lugar dos mortos, tem 2 lugares distintos: aqueles que servem ao Senhor e que partem para a eternidade aguardando a ressurreição eterna, e aqueles que partem sem Deus também vão para o lugar distinto, o lugar dos mortos, separado. É aquilo que o Senhor, Ele nos ensina através da sua palavra nos evangelhos. Aqueles 2 homens morrem, um vai para o seio de Abraão e o outro vai para as profundezas do inferno, para a separação de Deus, aguardando a ressurreição para o juízo final. Sim, e aqui Jonas, ele olha e ele diz: morri, estou morto, estou no Sheol, mas mesmo no lugar dos mortos eu gritei, do ventre do inferno eu gritei, e a graça de Deus o alcançou. Deus ouviu a oração de Jonas lá no centro do inferno, no Sheol, no lugar dos mortos. A graça de Deus o alcançou. Jesus Cristo, falando a respeito deste acontecimento com Jonas, ele diz: sim, assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, no centro da terra, lá no inferno, no Sheol, o Filho do Homem precisa também passar 3 dias lá no centro da terra. Mas assim como Jonas ressuscitou e foi lançado pelo peixe 3 dias e 3 noites depois na praia de Nínive, assim também Jesus, o Filho do Homem, ao 3º dia ressuscitará como ele ressuscitou. Sim, queridos, a graça de Deus na vida de Jonas, Deus ouviu sua oração. Anotem, por favor, e leiam depois o Salmo 88, e fala sobre as coisas terríveis que envolvem o lugar dos mortos. Leiam também no livro de Jó, capítulo 26 do livro de Jó, versículos de 5 a 14. Eu disse Jó 26, de 5
a 14. Veja também Jó 28, de 20 a 24, e depois o verso 28. Deus, na sua graça, ouviu a oração que Jonas fez no Sheol. E diz a Bíblia que Deus, na sua graça, deu uma segunda oportunidade a Jonas. Ele dá essa segunda oportunidade. Quando Jonas, no ventre do peixe, lá no Sheol, nas profundezas da terra, nos alicerces da terra, quando está nas profundezas, já o seu espírito no lugar dos mortos, quando ele ora, Deus ouve a oração, dá ordem ao peixe, e o peixe vomita Jonas nas praias de Nínive. É a graça de Deus. E a graça de Deus na vida de Jonas alcança Nínive. Ele prega durante um dia, e as pessoas se arrependem. Mas Jonas, ele não fica satisfeito com o arrependimento dos ninivitas. E ele fica esperando que a ira de Deus venha a ser derramada sobre os ninivitas. E passa um dia, 2 dias, 3 dias e nada acontece. E Deus visita na sua graça Jonas. E Deus perdoa o ódio de Jonas aos ninivitas. Deus perdoa. A graça de Deus que alcançou Jonas foi a graça de Deus que alcançou os ninivitas. E é a graça de Deus que alcança o maior pecador. Jonas, ele desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Pode ser que em algum momento, meu irmão, você tenha pensado em desistir de Deus, tenha pensado em desistir de servir ao Senhor, mas uma coisa você fica certo, que Deus na sua graça nunca vai desistir de você. Pode ser, minha irmã, que em algum momento vocês não vale a pena ser crente, é muito sofrimento, é muita ingratidão, é muita rejeição, eu não aguento, eu não suporto, eu vou desistir de tudo e de todos, talvez pensar até em se suicidar e tirar sua própria vida, mas nesta hora, mediante esta palavra, seguindo a palavra de Deus, tomando como exemplo o homem de Deus, o profeta do Altíssimo, Jonas. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Fugiu, foi para Jope, Deus foi atrás. Foi para o navio, Deus foi atrás. Desceu para o porão, Deus foi atrás. Foi jogado na tempestade, Deus foi atrás. Foi engolido pelo grande peixe, Deus foi atrás. Estava pregando na cidade de Nínive. Eu digo atrás, não é atrás no sentido por trás de Jonas, não, mas é envolvendo Jonas, a graça de Deus envolvendo Jonas. Ele prega, e a palavra de Deus e a graça de Deus ali envolvendo Jonas. Ele fica esperando que Deus derrame a sua fúria sobre a cidade. A graça de Deus sobre Jonas alcança também essa mesma graça, alcança os ninivitas. A Jonas alimenta ódio no coração e se ira contra Deus, e Deus mais uma vez o alcança com a sua graça e diz: Jonas, será que eu não vou ter misericórdia, não vou ter amor, não vou ter graça para 120 mil homens que não sabe distinguir a direita da esquerda, a esquerda da direita? Será que eu não vou ter misericórdia, amor e graça para com essas pessoas, Jonas? E não foram somente 120 mil, porque ali foram 120 mil homens, mas tinha mulheres e crianças. Os historiadores, irmão Denilson, os historiadores dizem que naquela ocasião, na cidade de Nínive, deveria residir
pelo menos 600 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Sim, 600 mil pessoas se arrependeram, da criança menor a maior. Os animais, eles usaram pano de saco, eles ficaram sem se alimentar. Durante 3 dias, Jonas passou no ventre do peixe, lá nas profundezas dos mares, nas profundezas do inferno, no lugar do Sheol. Durante 3 dias e 3 noites, animal, criança, jovem, adulto, idoso, homem, mulher, 600 mil pessoas não tocaram em comida e não tocaram em água, e se arrependeram diante do Senhor, e a graça do Senhor os alcançou. A riqueza da graça de Deus. Tome posse. Que você nunca pense em desistir de Deus. Porque se algum dia você pensar em desistir de Deus, seja qual for o motivo, Deus não desistirá nunca de você. Porque é o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Deus eterno, é um momento que falta palavra, porque grande é a tua graça. Não existe nada no mundo que o ser humano possa fazer para impedir a tua graça, a não ser a incredulidade, a não ser não crer em ti através de Jesus Cristo. Somente isto pode impedir a ação da tua graça na vida de um ser humano. Incredulidade, não crer de jeito nenhum. Mas se houver algum rasgo de fé, de arrependimento, de respeito, de contrição, de devoção, de busca a ti, a tua graça está presente, nos alcançando. Não existe pecado no mundo que possa impedir a tua graça. A Bíblia diz que nem a altura, nem a profundidade, nem os poderes do inferno, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, poderão nos separar da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ajuda-nos nesta hora, para que nós possamos correr para os teus braços, confiando em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nesta hora. Tens misericórdia de nós e nos perdoa. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.